Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre a América do Sul, mais especificamente sobre a sua economia. E para isso nós vamos fazer uma análise da economia da América do Sul como um todo, sem entrar em grandes especificidades de cada um dos países. Isso a gente vai fazer em outros momentos, quando a gente for analisar a economia e a evolução econômica de cada um deles. No primeiro momento, nós vamos fazer de maneira geral e entender a forma como a economia da América vai mudando de acordo com alguns processos internos e externos de forma meio que correlacionada, ou seja, na mesma época. É sempre importante a gente fazer isso para a gente poder entender, como a gente já percebeu em algumas aulas anteriores, né, quando a gente fala dos processos de independência, né, como os processos de colonização, que o que acontece na América como um todo, principalmente na América do Sul, acontece de uma forma meio que se fosse um bloco. Né? Ou seja, o que acontece em um país, né, influencia o outro país e isso acontece novamente. Ou seja, a América inteira, a América do Sul, funciona como um grande bloco continental onde os acontecimentos são muito semelhantes e têm origens semelhantes, por isso que a gente faz essas análises como um todo. Com características gerais, a gente precisa entender algumas coisas associadas ao passado da América, né, da América do Sul mais especificamente. Então, grande parte das economias evoluiu de forma muito similar, né, principalmente nos primeiros anos pós-independência, afinal de contas, todas elas, sendo de Portugal ou sendo da Espanha, né, foram colônias e sofreram um processo de colonização, mesmo que de forma diferente, né, um processo de colonização pautado pela exploração. Então, essa base de produção colonial era a exploração mineral e agrícola. Mineral em alguns lugares, agrícola em outros, e mesclada, né, em grande parte deles, com o uso de mão de obra escrava vindo da África ou por meio de usos das encomendas e da mita, como a gente viu, principalmente na América Espanhola. Os espanhóis utilizavam o sistema de mita principalmente na atividade mineral, né, da extração de prata, ouro, mercúrio, nas regiões andinas do Peru e da Bolívia. Já na América Portuguesa, ou seja, o Brasil, né, grande parte e em outras áreas, né, as dificuldades de imposição do trabalho compulsório aos indígenas levaram à adoção da mão de obra escrava. Então, no caso do Brasil, a dificuldade de se trabalhar com os indígenas, de fazer com que os indígenas trabalhassem no ritmo que os portugueses desejavam, trouxe os escravos. Isso aconteceu também em alguns países da América Latina, principalmente associados à agricultura. Afinal de contas, a tática e a técnica da mineração, grande parte dos indígenas já conheciam, pois já o praticavam, por isso que eles foram utilizados nessas práticas. Então, como a gente viu, toda essa organização associada a indígenas, à população escrava e espanhóis ou portugueses, né, criou uma estrutura social muito semelhante, com diferenças em relação à porcentagem de negros, porcentagem de indígenas, mas muito semelhante em nível de desigualdade. Né? A estrutura social escravista gerou uma organização social em todos os países excludente, né, que vai acontecer até os períodos posteriores à independência. E aí a gente traz uma divisão feita por um economista chamado Celso Furtado, né, que divide a economia, que é a nossa matéria da aula de hoje, né, da América em três grandes grupos. Né? Afinal de contas, todas elas têm algumas características em comum, mas ele separa os grupos de acordo com as diferenças. As características em comum são que todas elas são exportadoras de produtos primários, mas divididas em Grupo 1, economia exportadora de produtos agrícolas de clima temperado. Grupo 2, economia exportadora de produtos agrícolas de clima tropical. Portanto, a única diferença entre esses dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2, é o tipo de clima. E o grupo 3, né, economia de produtos minerais, obviamente voltadas também para exportação. E nós vamos falar de cada um desses grupos de forma separada, dando um pouquinho das características de cada um deles. O primeiro grupo, né, os países de economia exportadora associados a produtos agrícolas de clima temperado, portanto, estão associados àqueles países basicamente que vivem, que estão localizados na parte sul do continente, né? E quando eu digo na parte sul do continente, nós estamos falando na área subtropical para baixo, principalmente Argentina, Uruguai e partes do México. E lembrando que o México, né, se estende por quase que toda a América. Então, esses países, né, pelo fato de terem um clima temperado, deveriam ser capazes de produzir a um custo relativamente baixo, né, em relação aos produtos produzidos na Europa. Né? Afinal de contas, o clima é muito semelhante. Já
relativamente baixo, pagar salários menores, criar tecnologias de produção, aumentar a competitividade e estruturar o sistema de transporte moderno e eficiente. Então criou-se aí, né, importantes cidades associadas à exportação desses produtos, né, pois eles estavam integrados à economia mundial como importantes fornecedores de matéria-prima, como trigo, lã, carne bovina, no caso da Argentina. E o que é importante a gente entender? Que esses lugares, né, em relação aos produtos europeus, né, eles tinham algumas facilidades pelo fato da mão de obra ser mais barata, da matéria-prima ser mais barata, portanto eles conseguiam vender aquilo que a Europa podia produzir, mas de forma muito mais barata. Principalmente algumas questões que a Europa já não consegue, né, já não conseguia fazer pela questão territorial, como por exemplo a carne. E a carne é um grande divisor de águas, principalmente na economia argentina e uruguaia. Afinal de contas, eles até hoje são conhecidos por isso. Por quê? Porque a carne precisa de espaço. Para você criar grande quantidade de boi e bois com uma carne macia, você precisa de espaço e lugares planos. Coisa que a Argentina tem em abundância. É um país bastante grande, muito maior que quase todos os países, se não todos os países da Europa, tirando a Rússia. Então, a Argentina se torna um grande produtor de carne. O grande problema é que essa carne, até chegar à Europa, ficava muito... ela estragava, né? Obviamente, portanto, tinha que ser muito salgada, né? Salgar ela, né? E aí ela acabava perdendo o seu valor. O que acontece é que com a invenção de navios frigoríficos, né? Navios que conseguiam refrigerar a carne, a Argentina se tornou um grande exportador de carne e conseguiu se transformar na segunda maior renda per capita do planeta, perdendo somente para a Inglaterra. Ou seja, a quantidade de dinheiro que se fazia dentro da Argentina era enorme. E isso fez com que cidades como Buenos Aires fossem uma das primeiras cidades modernas, estruturadas, que permanece até hoje. A gente pode ver algumas imagens aqui, né, de grandes palácios, teatros, da vida noturna, né, do tango se espalhando por toda a Europa, da cultura argentina, da cultura portenha, né, que chegou a se espalhar, né, por toda a Europa, né, e se transformar em algo extremamente rentável. A Argentina, nesse momento, principalmente Buenos Aires, se torna uma das capitais, né, de veraneio, umas capitais, um lugar para ser visitado, uma cidade muito parecida com a Europa, fora da Europa, talvez a primeira delas. Obviamente a gente ainda percebe isso, né, na cidade, na capital argentina, assim como também a gente pode ver isso também em Montevidéu, na capital uruguaia, entre outras pequenas cidades associadas principalmente a esse grande boom dos anos 20. O segundo grupo, né, dos países de economia exportadora de produtos agrícolas tropicais, basicamente estão falando de Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela, que mantiveram uma forte exploração de mão de obra, né, tanto inicialmente escrava, né, depois de imigrantes com baixos salários ou formas de subescravidão, né, ou seja, uma quase escravidão. Então eles exportavam principalmente café, cana, açúcar, né, depois de produzido, depois de moído, cozido e etc., banana, cacau, entre outras coisas. E no caso brasileiro da cafeicultura, né, diferentemente dos outros lugares, né, foi tão rico e tão próspero que a cafeicultura conseguiu gerar condições financeiras para a criação de uma infraestrutura. E é essa infraestrutura que vai diferenciar, por exemplo, o Brasil de Colômbia, Equador e Venezuela, porque o Brasil vai conseguir se industrializar, coisa que eles demoraram muito para fazer. Então, o Brasil conseguiu criar portos, ferrovias, né? E isso foi a base da sustentação da industrialização que a gente vai ver mais à frente, né? Os outros produtos, como a banana, o cacau, né, e a cana-de-açúcar, no segundo momento, lembrando que a gente está falando do momento em que o Brasil faz café, outros países, como por exemplo o Equador, estão fazendo muito fortemente a cana-de-açúcar, Venezuela, Colômbia, né? A gente está falando desses produtos já tinham competição externa, portanto não tinham tanto valor de mercado. Então eles tiveram pouca influência no processo de infraestrutura desses países, por isso que esses países em relação ao Brasil estão e saem atrás também no período, né, que a gente pode chamar de corrida pelo desenvolvimento. E o terceiro grupo, os países de economia exportadora de produtos minerais, como Chile, Peru, Bolívia, Venezuela também, né? A gente também coloca alguns países como a Venezuela em dois grupos, desenvolveram uma atividade mineradora a partir das necessidades internacionais, ou seja, as necessidades das colônias e depois dos países, depois que eles se tornam independentes também, dos países, né, que compravam deles, portanto eles só produziam aquilo que era necessário e vendia lá na Europa, principalmente, e na América do Norte. Então, era exportada in natura, sem ser processada, ou seja,
da forma que saía da terra, ia direto para esses países, né? Ou seja, você não conseguia nem agregar determinado valor a esses produtos, né? O que era transformado em produtos de alto valor agregado, depois vendido de volta. Ou seja, você vendia, por exemplo, o minério de ferro e comprava a chapa de ferro, era o que eles faziam em muitos casos. Esses insumos e materiais necessários eram importados, ou seja, para você produzir, você também precisa de material, né? Você precisa de técnicas, precisa de ferramentas, tudo isso era comprado, portanto você tinha uma balança comercial desfavorável. Os salários eram baixos, a mão de obra era bastante reduzida, o que formava o quê? A falta de mercado consumidor. Portanto, não existia um mercado consumidor, não existia um comércio interno dentro desses países, porque todo o dinheiro era feito voltado lá para fora. Como as empresas que produziam aqui geralmente eram empresas estrangeiras, todo o dinheiro feito pela mineração nesses países era enviado para fora do país ou ficava na mão de uma pequena elite, né, local. Então essa atividade mineradora ela não conseguiu causar impactos positivos para o desenvolvimento econômico e social desses países e favoreceu somente algumas empresas multinacionais e algumas classes sociais da elite, né, que tinham as terras, que tinham o poder de controlar essas minas, por exemplo. É somente a partir do século XX, posterior à independência, posterior a alguns anos isso, é que novos governos vão começar a criar caráteres nacionalistas, né, para tentar desenvolver seus próprios países. E aí, obviamente, essas empresas foram obrigadas a comprar parte do que consumiam no mercado interno, pagar mais impostos, para tentar criar uma circulação financeira dentro desses países. E aí, a partir disso, esses países começam a crescer. Bom, e agora a gente já falou, já dividiu isso em 3 grupos, e a gente vai perceber que nós estamos chegando no limiar histórico da industrialização desses países. Nós falamos do primeiro grupo até os anos 20, nós falamos do café, estamos falando ali dos anos 30, e nós estamos falando aqui do início do século 20 nesses países do grupo 3. E aí nós chegamos no o que acontece a partir desse momento, dos anos 20 para os anos 30, que modifica completamente a estrutura econômica, social desses países. O que acontece é uma questão externa chamada crise de 1929, que acontece na Bolsa de Nova York, que vai gerar uma série de condições e necessidades nesses países que vão forçá-los, né, de certa forma, a se industrializar. Aqui nós podemos ver algumas imagens, né, do que foi a crise de 1929, né, e eu vou explicar mais à frente o que, na verdade, ela foi, mas basicamente a gente precisa entender que todo o dinheiro que ficava nesses países, tanto do grupo 1, 2 ou 3, estava associado à compra, a vender coisas para países ricos e desenvolvidos. O que acontece é que a crise de 29 atingiu a economia desses países ricos. E esses países ricos pararam de produzir e pararam de comprar de nós, dos nossos 3 grupos dos países sul-americanos. O que aconteceu foi que esses países se viram forçados a criar suas próprias indústrias para vender, né, para produzir aquilo que antes eles compravam dos países ricos e também para criar e fomentar uma circulação financeira interna, porque já que o nosso produto que antes era vendido lá fora não está sendo vendido, a gente precisa criar mecanismos de vendê-lo aqui dentro, ou de criar produtos que sejam vendidos aqui dentro, ou seja, que satisfaçam o nosso público interno. Então isso é o que vai dar a origem à industrialização dos países da América do Sul, que é o que a gente chama de substituição de importações. Então a crise de 1929 ela teve um impacto fulminante nas economias sul-americanas, porque elas eram muito dependentes das economias dos países desenvolvidos. Então esse processo em 1929 resultou em várias transformações políticas, sociais, econômicas em todo o mundo, mas principalmente aqui. Por quê? Vários países daqui, da América Latina, da América do Sul, começaram a adotar políticas keynesianas ou anticíclicas. O que é basicamente isso? São políticas direcionadas a diminuir os impactos provocados pela crise. Então, o Estado que antes deixava o mercado se autorregular, ou seja, ele era ausente, ele começa a atuar muito fortemente na economia, direcionando investimentos, decidindo o que vai ser feito com o dinheiro público. Para quê? Para que o dinheiro público possa alavancar a industrialização, alavancar o comércio interno, gerando o consumo, gerando empregos, gerando impostos internos e, obviamente, uma circulação econômica dentro desses países sem que eles dependam dos países que agora estão quebrados lá fora, como os países da Europa e os Estados Unidos. Então, a gente chama isso de
que a gente chama de substituição de importações. Aqui a gente pode ver, né, nesse gráfico, basicamente o motivo que cria a crise de 1929. Nós estamos passando por um momento cíclico em que se compra muito, né, se produz muito a preços muito baratos. Só que em algum determinado momento, quando se produz muito, se para de comprar. Afinal de contas, todo mundo já tem aquele produto. Quando se para de comprar e continua se produzindo muito, né, aquele valor, aquela empresa que produzia 50 mil carros e vendia 50 mil carros e agora só passa a vender 10 mil, ele gastou 40 mil carros, né, dinheiro para fazer 40 mil carros. Aqueles carros estão prontos, ninguém quer comprar, porque todo mundo já tem carro, né? Obviamente a gente já está fazendo um exemplo, né, bastante hipotético, mas todo mundo já tem esse carro vai ficar preso, né, lá na vitrine, vai ficar lá exposto, vai deteriorar, a empresa já gastou aquele dinheiro, o dinheiro não volta para a empresa precisa demitir funcionários, funcionários sem demitidos não podem comprar mais nada, o que quebra outras empresas, e isso vai virando um processo de efeito dominó, em que empresas vão quebrando, desemprego vai acontecendo, as pessoas vão perdendo o poder de compra e gradativamente uma coisa vai quebrando a outra, que atingiu aproximadamente 30% da economia americana. E, obviamente, fez com que os Estados Unidos, por exemplo, parassem de comprar o café brasileiro. Se os Estados Unidos param de comprar o café brasileiro, o que o Brasil faz com o nosso café? Precisa fazer o que com aquele dinheiro? Planta mais café? Não, vamos fazer outra coisa com aquele dinheiro. E é isso que a gente vai fazer, é a nossa industrialização, que acontece por toda a América, no nosso caso com café, no caso da Argentina com base na carne, leite, entre outras coisas. Então a gente chama isso de industrialização tardia. Por que tardia? Porque aconteceu muito tempo depois da industrialização tradicional da Europa. Né? A gente está falando de 1740, 50, 60, nós estamos falando aqui de 1910, 20, 30, né? Mais fortemente a partir de 1930, depois da crise de 1929. Então essa industrialização latino-americana a gente chama de tardia, e ela foi feita por um modelo chamado de substituição de importações. O que é substituição de importações? Basicamente, é que quando a gente começa a tentar produzir aquilo que antes nós comprávamos dos países desenvolvidos, né? E basicamente é isso que a gente vai fazer, substituir as importações, ou seja, o que antes vinha de fora, por produtos internos. Então, se a gente comprava maquinários, se a gente comprava ferramentas de fora, se a gente comprava insumos agrícolas de fora, se a gente comprava alimentos de fora, a gente vai tentar produzir aqui. E quem é que vai produzir? Principalmente aqueles caras que têm dinheiro, mas não conseguem mais vender lá para fora. No nosso caso, os cafeicultores. Então, gradativamente, né, esses cafeicultores vão direcionar parte do seu lucro para surgimento de indústrias diversificadas, e isso vai dando o início do processo de industrialização. Esse processo de industrialização também foi muito importante, capitaneado pelo Estado, porque o Estado criou a base para isso, como usinas hidrelétricas, estradas, ferrovias. O Estado dá o esqueleto e a iniciativa privada, ou seja, os cafeicultores, no nosso caso, vão lá e colocam a fábrica, né, pronta em cima do esqueleto feito pelo Estado. Então tem uma junção muito importante entre o papel do Estado e o papel da iniciativa privada, que no caso brasileiro são os cafeicultores. E a gente precisa já avançando para a gente entender o atual patamar, né, é que gradativamente essa industrialização vai acontecendo, vai havendo uma abertura econômica, né, a partir dos anos 50 em todos os países começam a pegar muito dinheiro emprestado para tentar modernizar seus parques industriais, e esse dinheiro, né, emprestado obviamente de países mais ricos, Estados Unidos e países europeus, né, começam a criar uma chamada dívida externa. A partir dos anos 80, essa dívida externa, né, fica a níveis absurdos. Os países, o Brasil e outros países, não conseguem pagar os juros da dívida externa. O que são os juros? Quando você pega R$100 emprestado, quando você vai devolver, você não devolve R$100, porque aquele dinheiro desvalorizou, você precisa devolver mais, então você devolve 110. O problema é que quando você pega muito dinheiro, esses juros são, né, ampliam a sua dívida em muito. Então, em determinado momento, o Brasil já não consegue pagar a dívida, não consegue investir, e nós ficamos num momento que a gente chama de limbo, uma década perdida, que é a década de anos 80. Ou seja, o Brasil não tem dinheiro nem para pagar a dívida e nem para se investir. Ou seja, parece que nós estamos no passado. Enquanto está todo mundo avançando, o Brasil está parado no tempo, uma década que o Brasil nem cresce, nem decresce. Ou seja, uma década de 1980 até os anos 90, que a gente chama de década perdida. Então, nesse momento,
Obviamente, enquanto os países estão se desenvolvendo, tecnologias estão surgindo, o Brasil está ficando para trás e a gente chama isso, né? Vai vendo o poder de compra do brasileiro diminuindo, a pobreza aumentando, né? E com isso a violência, entre outras questões importantes. E aí, a partir disso, somente a partir dos anos 90, surge um novo modelo chamado de neoliberalismo, que vai pregar exatamente a mesma coisa que criou a crise de 1929, que é basicamente o Estado sai da economia. Uma abertura econômica, privatizem as coisas, as empresas que antes eram do Estado e foram criadas no início dos anos 30, vão ser privatizadas, vão ser vendidas para pessoas, né? E isso vai ser a solução dos problemas, porque muito dinheiro vai entrar em caixa e esse dinheiro vai conseguir pagar as dívidas, vai conseguir pagar os salários, aumentar as coisas e assim por diante. Então o que aconteceu foi que esse movimento neoliberalista, né, que aconteceu em toda a América, encolheu muito fortemente o poder do Estado, reduziu a capacidade de intervenção e negociação. Então obrigou as empresas a se modernizar de forma muito rápida, né? Só que como essa modernização, ou seja, as empresas que eram privadas começaram a ter que competir com empresas de outros ramos. Por exemplo, é a mesma coisa, imagina que a gente tinha uma montadora de carros no Brasil. E aí, da noite para o dia, o governo decide falar, não, ó, a partir de agora, vamos abrir nossos mercados e empresas estrangeiras vão entrar aqui. E aí, da noite para o dia, a sua empresa local que vendia aqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, etc., tem que vender e competir com empresas que vendem para o mundo inteiro, como, por exemplo, a Volkswagen, a General Motors, né? E aí, você não consegue competir com isso, afinal de contas, aquelas empresas são muito mais estruturadas. O que acontece é que você vai precisar se modernizar, vai tentar se automatizar, ou seja, modificar, tirar a mão de obra humana para a mão de obra de máquina, gera desemprego, né? Vai acontecer uma série de coisas e grande parte dessas empresas não conseguem competir e fecham. E aí o mercado nacional se torna palco de investimento dos mercados internacionais. Grande parte das indústrias que dominam os nossos mercados, né, que dominam, por exemplo, os setores de carros, são empresas internacionais. Setores de comida, muitas das vezes, empresas internacionais. De higiene, beleza, tudo isso, né, está associado a esse momento. Então, o que acontece é que, de fato, isso não traz riqueza para o país. Por quê? Apesar de gerar emprego, gerar impostos, gerar uma circulação financeira, grande parte do lucro vai para os países donos dessas empresas. Então, por exemplo, quando a gente compra um carro da Fiat, grande parte do dinheiro vai parar na Itália. Quando a gente compra um carro da Peugeot, grande parte do dinheiro vai parar na França e assim por diante. Então, o que acontece é que essa promessa do neoliberalismo que ia desfazer as desigualdades sociais, né, gerando mais renda local, acontece no início, quando vende, quando entram as empresas, mas a longo prazo isso não acontece de verdade, afinal de contas, grande parte do dinheiro vai embora. E o que acontece é que, devido a esse processo, né, dos anos 90, a partir dos anos 2000, surge um novo grupo, um grupo mais voltado a tendências desenvolvimentistas, de tentar combater o nacionalismo, em certos casos, né, descambando até mesmo para regimes de cunho e de formas de governo consideradas ditatoriais, como, por exemplo, no caso da Venezuela, né, ou seja, de grupos nacionalistas que querem defender a qualquer custo a sua população, né, e vão combater, né, as indústrias e o capitalismo mundial como um todo. Então, nós vemos uma prática, isso acontece em todos os lugares, com políticas de centro, políticas de esquerda, né, tentando combater os males da década perdida, né, e do neoliberalismo dos anos 90. Então, o que a gente pode perceber a partir desses dois gráficos que nós temos aqui, é que as economias, por mais que a gente tenha dito que os processos ocorrem de maneira igual, né, semelhante, contemporâneos na América, nós temos como produto economias muito desiguais. Estão associadas a vários processos, né, desde o processo de colonização até mesmo aos processos particulares de cada um dos países. Nós podemos perceber, por exemplo, que nós temos no ranking de riqueza, né, o Brasil nada de braçada, é o país mais rico da América do Sul, né, seguido pela Argentina, mas que a Argentina não consegue nem mesmo competir em relação ao nosso PIB. Nós podemos ver o nosso PIB em 2017, né, de 3 bilhões de dólares, enquanto a Argentina não chegou no 1 bilhão ainda. Mas, em contrapartida, nós podemos ver também uma diferença muito grande em relação ao produto, à renda per capita interna, né, em que os países mais ricos não necessariamente são os mais iguais internamente. O que demonstra exatamente, por exemplo, no caso brasileiro,
né, que o Brasil pode ser o mais rico, mas é, né, o quarto mais igual somente em relação à população. Enquanto o Chile, que é o quarto, né, mais rico da América, a gente não pode nem dizer que é rico, né, é um país muito mais igual, com menos desigualdades. Então a gente tem uma série de problemas, né, internos associados à diferença entre os países e dentro dos países as diferenças internas. E a partir desse processo é que, a partir dos anos 90, anos 2000, os países, para tentar diminuir as suas diferenças como países e suas diferenças internas, começaram a criar uma série de mecanismos, uma série de organizações para tentar suprir essas demandas, para tentar igualar, fomentar o comércio interno, modernizar o comércio interno e, obviamente, crescer como grupo, crescer como países e também diminuir suas desigualdades internas a partir do fomento da economia regional. E nós temos como um símbolo dessas tentativas de integração, né, um cenário associado ao fim da Guerra Fria, onde os países da América do Sul tentaram criar mecanismos de diminuir suas desigualdades regionais, né, como uma série de acordos comerciais, como é o caso, por exemplo, do Mercosul, que é o maior deles porque coloca duas das principais nações, como, por exemplo, Brasil e Argentina, né, comercializando de forma, né, ampla. O que é o Mercosul? O Mercosul é uma união aduaneira. O que significa isso? Né? É um grupo de países que diminui suas tarifas alfandegárias, ou seja, fortalece o comércio interno, né? E também fazem uma tarifa externa comum, ou seja, produtos que vêm de fora desses países que fazem parte do Mercosul são mais caros. Por quê? Qual a intenção disso? Forçar argentinos a comprarem de brasileiros, brasileiros comprarem de argentinos, paraguaios comprarem de uruguaios, uruguaios comprarem de paraguaios e assim por diante. Qual é a ideia disso? Fortalecer as empresas locais, fazer com que nós cresçamos juntos. Se a economia do Brasil cresce, significa que vai ter mais dinheiro circulando no Brasil, possivelmente mais compra de produtos argentinos. Portanto, a economia argentina cresce. Se a economia argentina cresce, cresce a do Paraguai, cresce a do Uruguai e dos países membros. Essa é a ideia da União Aduaneira do Mercosul. E o Mercosul, criado ali inicialmente como Brasil, Paraguai e Uruguai, hoje em dia já temos países associados, países em processo de adesão, ou seja, em breve esperamos, né, que o Mercosul se fortaleça e fortaleça os laços econômicos entre esses países para que nós possamos crescer individualmente e como grupo, diminuindo as nossas desigualdades internas. Outra questão importante também é que foi criada no ano 2000, né, uma frente de integração de infraestrutura regional, né, que basicamente, né, quer fortalecer os laços regionais. Lembrando que a América é composta de diversas etnias, grupos diferentes e regiões, é um continente bastante grande. Então nós temos desigualdades internas muito grandes. E aí existe um fortalecimento, uma tentativa de se fortalecer regiões, como por exemplo regiões que têm características em comum, como a região andina do sul, a região do Trópico de Capricórnio, ou seja, criar mecanismos associados à infraestrutura, economia, para fortalecer através de rodovia, ferrovia, porto, dutos, essas regiões específicas. E obviamente a gente sabe que essas regiões abarcam mais de um país, portanto seria útil para todo mundo, né, que essas áreas de infraestrutura, essas regiões de infraestrutura de integração fortalecessem, né, se fortalecessem, porque criariam mercados regionais, criariam desenvolvimento regional que fortaleceriam todos os países membros dessas regiões. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as diferenças econômicas no processo de evolução, o processo de industrialização como um todo associado à crise de 29, né, o que significa cada um deles, e a evolução da economia da América como bloco. Lembrando que, especificamente, cada país tem a sua realidade, e nós temos um vídeo aqui no canal especificamente sobre a evolução do Brasil, indo mais a fundo em cada um desses aspectos de evolução econômica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.